O Nubank está prestes a se tornar o maior banco do Brasil. Ou será que não está? Sejam bem-vindos ao canal Valoriza. Eu sou o Enéas e a gente vai conversar um pouquinho sobre os bancos aqui no Brasil. A cena bancária no Brasil tem sido dominada por grandes bancos que detêm grande parte da clientela e do volume financeiro, do volume transacional, do volume de empréstimos aqui do Brasil. Mas isso tem mudado. Nós temos aí novos players que estão entrando, ganhando terreno nos últimos anos, e eu acho que nenhum deles é mais emblemático do que o Roxinho. Mas a questão que eu quero trazer para vocês é: o Nubank realmente é um grande banco ou ele só parece um grande banco? Como é que são os números do Nubank? Como é que ele opera? A gente vai entender um pouquinho mais aqui no decorrer desse vídeo. O Nubank foi fundado em 2013 por um colombiano chamado David Vélez, e ele tinha uma proposta de ser um banco totalmente digital, simples, acessível, sem burocracia, algo que realmente destoa do cenário bancário normal, que é aquele cenário onde você vai ao banco, leva um monte de documento, cópia autenticada, carimbo, enfim, aquele monte de burocracia. O Nubank veio para mudar isso daí, pelo menos foi essa a ideia dele, né, em 2013. Em 2018, portanto 5 anos depois, ele já se tornou um unicórnio. Portanto, passou ali de $1 bilhão de valor de mercado, o que é um sinônimo de sucesso no mundo das startups. Quando uma startup se transforma num unicórnio, quer dizer que ela, por enquanto, está dando certo, né? Os fundadores aí conseguiram seus objetivos. Depois disso, em 2021, eles resolveram abrir o capital dela. E nesse ano, ela inclusive superou o Itaú em valor de mercado. Olha só que fantástico. Por algum tempo, né, ela valia mais do que o Itaú, considerando o valor das ações sendo negociadas ali. Inclusive, mais recentemente, o Nubank ultrapassou o Banco do Brasil em número de clientes, que é um dos maiores bancos que a gente tem por aqui. E ele só continua crescendo, ganhando, cada vez conquistando aí mais marcas, né? E parece que não tem limites para o crescimento do Roxinho. Agora, será que os números do banco suportam essa tese? Será que ele realmente está crescendo? Ou será que ele está tão grande assim? Enfim, vamos dar uma olhada nisso. O Roxinho, um dos bancos digitais mais emblemáticos do Brasil, afirma que já tem mais de 80 milhões de clientes no Brasil. Isso é mais do que o Banco do Brasil, que tem 75 milhões, e está cada vez mais perto do Banco Itaú, que tem 99 milhões, portanto é aí um dos maiores, né? Se eu não me engano, a Caixa ainda é um pouco maior, mas convenhamos, o Nubank está crescendo muito mais rápido do que esses outros. Então daqui a pouco é bem provável que ele ultrapasse o Itaú em número de clientes. Agora, será que a gente pode medir o tamanho de um banco, o poder de um banco, pela quantidade de clientes que ele tem? A gente deve se perguntar o que é que o banco consegue fazer com esses clientes? O que ele consegue vender para esses clientes? Afinal, o objetivo de um banco, especialmente de um banco que é privado, que tem o capital aberto em bolsa de valores, é dar lucro, é dar retorno financeiro aos acionistas, claro, prestando um bom serviço aí aos clientes. Então vamos dar uma olhadinha como é que está, por exemplo, a carteira de crédito do Nubank. Se vocês olharem, vocês vão ver que hoje o Nubank tem uma carteira de crédito de mais ou menos 67,2 bilhões de reais. Quer dizer, é um banco que empresta 62 bilhões. É um valor considerável, é um valor grande, pelo menos quando a gente olha só para o Nubank. E se a gente comparar com alguns outros? Vamos comparar, por exemplo, com o Itaú. O Itaú tem uma carteira de crédito de 898,2 bilhões. Portanto, 13 vezes maior que a do Nubank. O Banco do Brasil tem lá uma carteira de 921,7 bilhões. Quer dizer, o Itaú e o Banco do Brasil, eles emprestam muito mais dinheiro do que o Nubank. Aliás, vamos pensar aqui, né? Você conhece alguém que já fez algum empréstimo do Nubank? E eu não conheço ninguém, né? Não é um banco que costuma fornecer linhas de crédito, pelo menos a gente não pensa no Nubank, vou financiar a minha casa. Você não pensa em ligar lá no Roxinho, né, ou entrar no aplicativo do Roxinho para ver sobre financiamento imobiliário, nem financiamento de veículo. Você pensa em ir no Bradesco, no Banco do Brasil, no Itaú, na Caixa Econômica Federal. Então é um banco que não consegue até então emprestar muito dinheiro. Mas vamos olhar aqui uma outra métrica que talvez também seja importante, é a captação. O que é a captação?
é tudo que o banco tem de dinheiro de terceiros para ele poder usar. Então é o que ele tem lá em depósitos à vista, os títulos que ele emite, esse tipo de coisa. E o Nubank tem 88,1 bilhões de captação. E quase a totalidade desse valor é dinheiro em conta. Então o pessoal deixa o dinheiro lá na conta, né, que é uma conta que rende e tal, e aí esse é praticamente toda a soma aí que o Nubank tem de captação é dinheiro em conta. Vamos comparar com os bancos maiores? Vamos. O Itaú tem uma captação de 1,7 trilhão de reais. Portanto, praticamente 20 vezes mais do que o Nubank. O Banco do Brasil tem uma captação de 1,7 trilhão. Portanto, também 20 vezes mais aí do que o Nubank. E quando a gente olha esses números, o que a gente consegue perceber aqui? Que apesar do Nubank ter muito cliente, ele ainda não consegue oferecer muitos serviços para esses clientes. Mas isso significa que ele é um banquinho, que ele é um bancão? Enfim, o que isso significa? A gente não pode negar que o Nubank foi um fenômeno no sistema bancário brasileiro, assim como outros bancos digitais também. Mas o roxinho é mais emblemático. Ele revolucionou a forma como nós nos relacionamos com o banco. Você pode nunca ter aberto uma conta no Nubank, mas certamente a maneira como você se relaciona com o seu banco mudou. Todos os bancos acabaram se digitalizando. E isso foi uma coisa muito boa para nós, clientes, né? Vocês devem lembrar como era difícil fazer qualquer coisa com o banco antigamente. Mas e aí? Ele é um grande banco ou não? Bom, ele é grande em número de clientes. Ele tem mais clientes do que o Banco do Brasil. Ele está quase chegando no Banco Itaú. Ainda mais se você considerar que ele tem clientes fora do Brasil, daqui a pouquinho ele está passando o Itaú. Porém, ele é pequeno nos números. Ele rentabiliza muito pouco os clientes. Por quê? Muita gente abre conta no Nubank como um banco secundário. Isso até tem melhorado, né, para o roxinho ultimamente, mas a maioria das pessoas não usa o Nubank como conta principal. As pessoas vão lá, abrem uma conta porque é muito fácil e deixam lá para fazer uma reservinha, para ser o dinheiro do ladrão, né? Deixa lá o aplicativo do Nubank no celular. Ou, como era antigamente, os TEDs eram cobrados, o Nubank não cobrava, então você podia fazer um TED de graça, mas isso era quando não tinha Pix, né? Muita gente abriu conta no Nubank, porque você fazia muitos TEDs e aí no Nubank você não pagava a TED. E além disso, você podia emitir um boleto para si mesmo e fazer o depósito ali sem ter o custo de transferir o dinheiro. Então, era de graça, né? Então, as pessoas que não queriam gastar com tarifa bancária podiam lá abrir uma conta no Nubank. Um monte de gente abriu porque era muito fácil, não custa nada. Mas a realidade é que a maioria dos usuários do Nubank são de baixa renda. E aqui eu tô falando em regra, tá? Não vem ficar chateado aqui e falar, mas eu tenho uma boa renda e tenho conta no Nubank. Não estou dizendo que pessoas de alta renda não podem ter conta no Nubank, só estou dizendo que o padrão são pessoas de baixa renda. Por quê? Porque, veja, se você tem uma alta renda, você vai lá no Itaú, no Banco do Brasil, e você sai de lá, né, com uma conta zerada, que não paga nenhuma manutenção, com um cartão de crédito excelente, top, que o Nubank hoje não tem, né, para competir. Aliás, eu não falo aqui muito sobre cartões de crédito. Se você gosta desse tipo de assunto, até eu posso trazer mais. Até então não tem sido um assunto aqui desse canal, mas a verdade é que, convenhamos, né, aquele Nubank ultravioleta não dá para comparar com nenhum dos cartões, né, top tier aí dos bancos grandes, né? Eles têm lá um segmento premium também que não dá para comparar, né? Você tem lá o Bradesco Prime, você tem o Estilo no Banco do Brasil, você tem o Personalité no Itaú, né, o Santander Select, ou até mesmo o Private Bank, né, mas aí nem se fala, porque imagina alguém que tem, né, dinheiro para abrir conta num banco private, não vai abrir conta no banco roxinho, né? Então a realidade é essa. As pessoas deixam pouco dinheiro no Nubank, você deve conhecer pessoas lá que deixam lá um saldo de R$5 no Nubank, né? Você mesmo pensa onde você tem mais dinheiro, né? No Nubank ou no seu banco de verdade? E por causa disso, o Nubank não consegue ainda rentabilizar esses clientes. E no futuro, será que ele vai conseguir? Nós vimos que o Nubank cresceu muito nesses últimos 10 anos, desde a sua fundação, teve um crescimento na base de clientes aí quase que meteórico. A gente viu que, por outro lado, ele não consegue rentabilizar essa base de clientes pelo fato da base de clientes ser de baixa renda ou até mesmo por não utilizarem o Nubank como banco principal. Você pode deixar aqui nos seus comentários o que você acha que impacta mais, por que ele não consegue rentabilizar os seus clientes, né? Mas o que a gente viu é que ele continua crescendo, continua ganhando cliente, continua melhorando os seus serviços e nós não podemos dizer aqui que o Nubank nunca vai ser um grande banco.
nunca vai chegar perto, por exemplo, de ter uma carteira de créditos como a do Itaú, como a do Banco do Brasil. A gente tem visto que o brasileiro gosta sim de ter mais comodidade, de ter que ir menos numa agência, por exemplo, e a geração que gostava de ir na agência, daqui a pouco está fora de serviço. A maior parte dessa geração aqui que está entrando no mercado de trabalho, e até mesmo a que já entrou, né, dos millennials, não quer saber de ficar indo em banco. A gente quer mais resolver as coisas da nossa casa, com um aplicativo, né, de preferência sem ter que telefonar para ninguém. Então, quer dizer, talvez o Nubank seja um grande banco no futuro, mas até lá eu vou continuar chamando ele de banquinho. E você, o que você acha? O Nubank é um banquinho? É um bancão? Um dia será um grande banco? O que falta para o Nubank conseguir rentabilizar a base de clientes dele? O que ele tem que fazer para ele conseguir emprestar mais dinheiro para o pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreve aqui no canal caso não seja inscrito e vamos continuar essa conversa aqui nos comentários para ver se a gente consegue descobrir qual é que é o problema do Nubank. A gente se vê semana que vem com outro vídeo. Até lá!